Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico Explode Nação. Finalmente acontecendo no São Paulo, reforços chegando, muitas movimentações, muita coisa rolando e eu, Tidico, vou atualizar, vou contar, vou informar vocês de tudo que rola, de tudo que acontece no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Deixa esse like aí e bora pro vídeo porque nós temos sem enrolação, galera, nós temos muito para falar. O novo jogador do São Paulo, o novo reforço da zaga, Rafael Tolói. E aí, o que vocês acharam? Gostaram ou não gostaram? Gente, é assim, Rafael Tolói chegou, já assinou com o São Paulo, vai ficar até dezembro de 2026, é o novo reforço e tem mais coisa acontecendo. Então fiquem comigo até o final pra gente falar de tudo aqui nesse vídeo. Gente, assim, eu vi bastante a primeira passagem do Tolói pelo São Paulo. Eu não gostava, achava assim horroroso, zagueiro horroroso. Eu particularmente sempre tive uma má impressão do Rafael Tolói. E aí, ele teve uma evolução muito grande na carreira, uma mudança muito grande na carreira. Verdade seja dita, né? Então, hoje, eu gosto da contratação do Rafael Tolói. Acho bacana. Não temos ideia ainda. Gente, prestem bem atenção. Ainda não foi divulgado relação, né, à questão de valores. Eu já ouvi que ele ia ganhar 500, 600 mil. Já ouvi que ele ia ganhar na casa de 800 mil. Acontece que o Rafael Tolói, pelo que nós estamos vendo, não é um zagueiro barato. Não é um cara barato e também não é tão novo, né? Não é tão velho, mas 34 anos não é tão novo. Acontece que eu tinha uma péssima impressão do Rafael Tolói, sempre achei ele horroroso, jogador horroroso. A primeira passagem pelo São Paulo foi horrorosa, mas agora eu acho que ele tem tudo para fazer, escrever uma nova história, uma nova etapa da vida, da carreira dele no São Paulo. Neste momento que vive o São Paulo com o Crespo de 3 zagueiros. Eu acho que o sistema defensivo do São Paulo vai privilegiar demais o futebol do Rafael Tolói. Então, eu tô bastante feliz, eu tô bastante animado. Finalmente o São Paulo já se resolveu, né? Ele já se movimentava, né? O São Paulo já se movimenta bastante para contratações, né? Nessa janela de transferências, mas agora começou a acontecer, né? Aos 45 do segundo tempo começaram a acontecer. Então, Rafael Tolói é o reforço de São Paulo, novo zagueiro, posição que o São Paulo precisava demais porque o Arboleda acabou de se lesionar e o Crespo sempre joga com 3 zagueiros. Então isso é muito bom, isso é muito bacana, isso é muito legal. Eu acho que o Tolói vai ser um bom zagueiro, acho que tem tudo para tirar essa má impressão que eu tenho dele e reescrever uma nova história, uma história bonita, uma história belíssima no São Paulo. Vamos torcer muito para que isso. Aparentemente ele tá muito feliz, né? É um outro cara, um cara mais experiente, ele está muito feliz. E tá chegando de uma forma muito alegre e eu acho que tá meio que voltando pra casa. Engraçado ter uma história dessa com o Rafael Tolói. Eu, particularmente, nunca imaginava. Mas e aí? Deixa nos comentários. Vocês estão gostando, não estão gostando? Gostaram ou não gostaram? Rafael Tolói, 34 anos, zagueiro com uma história muito grande lá na Itália. Inesperada, né? Mas ganhou título lá. Escreveu uma história interessante lá. Volta para o São Paulo em um momento em que o São Paulo precisa de mais e tem tudo para fazer um trabalho interessante com o Hernan Crespo. Depois vocês não ficam pegando no meu pé, não, porque eu tô mudando de ideia, ou mudando de opinião em relação ao Rafael Tolói. Nunca imaginei, nunca achei que faria um vídeo desses que falaria algo assim, mas pelas alterações que nós vemos na carreira do Rafael Tolói, com essa chegada no São Paulo, com esse momento que o São Paulo vive, com o Crespo e uma zaga muito sólida, acho que a composição Rafael Tolói pode ser bacana. Nada barato, pelo que eu estou vendo, não é barato. Eu vou apurar os valores e vou contar para vocês. Já ouvi de tudo. Já ouvi. Aí vai ser difícil, né? Acho que vai demorar um pouquinho mais para nós sabermos exatamente. Eu vou ficar de olho aqui para vocês. Mas não dá pra saber. Já ouvi 500 mil, 600 mil, já ouvi 800 mil por mês. Então é uma questão assim. Aparentemente o Tolói estava bem valorizado lá. São Paulo vai abrir os cofres, mas vai trazer. Assim, e é engraçado isso. Eu acho que. É engraçado eu falar isso, né? Mas eu acho que eu prefiro. Não acho não, eu prefiro Rafael Tolói do que o Igor Rabelo, por exemplo. Então acho que não foi um chapéu, né? Uma situação muito estranha, uma história muito esquisita, muito estranha, que nós acabamos de ouvir que o São Paulo iria, já estava acertado com o Igor Rabelo, quando vazou, o Fluminense veio, atravessou aquela coisa toda com o Atlético, e aí o São Paulo contrata o Tolói, que hoje
na carreira, né? Hoje o Tolói é um zagueiro maior, é um zagueiro melhor que o Igor Rabelo. Então, para mim, o saldo sai muito positivo. O São Paulo vai ter que pagar caro, né? O São Paulo gasta-se muito com jogadores, né? Com contratações e com salários, mas o para fazer futebol hoje é assim. Estímulo total, sorte pro Rafael Tolói. Tô bastante animado. Vão sempre deixando nos comentários o que vocês acham sobre isso aí. Galera, boa notícia também. Agora que nem precisava mais de zagueiro por causa do Igão e do Isaac da base, né? Estão indo pro profissional. Tô brincando, gente. É lógico que precisava, mas o Crespo já se resguarda em relação a isso. Mesmo com o Tolói chegando, o São Paulo pode ter problemas de desfalques, de lesões na zaga amanhã ou depois, ninguém sabe. Então a gente já vê Igão e Isaac trabalhando, né? Uma possível transição. Fica numa questão de poder fazer a transição para o time profissional a qualquer momento com os trabalhos do Crespo. O Crespo integrando eles aos treinos, dando uma olhada. Acho que a palavra aqui é dando uma olhada nesses dois jogadores, nesses dois zagueiros da base. O Crespo já se movimentando, o Crespo já se preparando para subir determinados jogadores de posições específicas a qualquer momento por conta do que ele pode ser pego de surpresa com a temporada e com a carga de jogos, né? Galera, falamos do Tolói, do zagueiro, já chego no Mailton, lateral direito, mas antes o São Paulo ainda tenta o Christian Medina, outro jogador carésimo, né? Que é do Estudiantes, que era do Boca, um meio-campista. Tô trazendo sempre atualizações para vocês. Neste momento continua a mesma coisa. Christian Medina tem uma grande chance de vir pro São Paulo, mas pode ser que não venha. A diretoria vai ter que abrir os cofres, né? Muito provavelmente já vai abrir os cofres pro Tolói. Tem outras posições que o São Paulo vai contratar agora, a diretoria já se movimenta. Inclusive, se inscrevam, deem uma olhada aí quem ainda não é inscrito, ative as notificações, não precisam ficar em nada, porque pode ter plantão aqui por conta dessas movimentações, né? Todas essas mudanças que estão acontecendo no São Paulo. Então, o Christian Medina é outro jogador que pode a qualquer momento chegar no São Paulo. É muito caro, o São Paulo vai ter que pagar uma verdadeira fortuna, mesmo se for só empréstimo, com opção de compra, vai ter que ter uma bonificação. Quanto que é o salário de um cara que custa 16,5 milhões de euros por mês? Então, é um outro jogador que é muito caro, mas que está no radar, que é um jogador que a diretoria já tenta a contratação e não é de hoje. Já faz um tempinho que a diretoria do São Paulo, assim como o Tolói, tenta a contratação do meio-campista, né? Tipo um volante, Christian Medina. O Christian Medina, que é um cara que eu não entendo. Pode ser muito legal a contratação e tal, mas por que mais um meio-campista, né? A gente fala em meio atacante, não meia de contenção, né? Não um primeiro volante, um meio-campista mesmo, um segundo volante, que a gente já tem ali nada. O Luiz Gustavo, que tá lesionado, precisa voltar. Tem o Luan, tem o Pablo Maia, Alisson, tem o Negruti, tem o Marcos Antônio, o Bobadilha, que estão jogando. São muitos jogadores para posição. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo em relação ao Christian Medina. Eu vou apurando, atualizando e trazendo sempre aqui para vocês em tempo real. Galera, o São Paulo quer a contratação do Mailton, lateral direito da Chapecoense, né? Seria, né, um jogador que tá tendo destaque na Chapecoense. Estão falando que ele é um dos melhores jogadores da Chapecoense. Eu, sinceramente, eu não conheço. Tô ouvindo falar hoje. Se eu conheço, eu não lembro. Vocês vão falar, Tidico jogou em tal lugar. Aí pode ser que eu lembre. Eu não estou lembrado. Aparentemente é um bom jogador, né? É interessante você trazer jogadores da Série B, né? Jogadores de clubes de menor expressão e de valor relativamente bom, que você consiga um negócio, comprar de forma barata ou empréstimo por opção de compra. Eu acho que é interessante você fazer isso. Você trazer o maior número de jogadores na oportunidade, eu acho bacana. Eu acho que é óbvio, você tem que comprar os caras, os bagatela mesmo, como o Lucas Moura, como o Oscar, Caleri, Arboleda, tem que ter um Luciano, você tem que ter o Ferreirinha, que é jovem, muito promissor, você tem o Marcos Antônio Bobadilha, renova Alan Franco, tem um baita goleiro que é o Rafael. Você tem que ter esses caras, você tem que ter os cobrões, você tem que ter os melhores no time. Mas eu acho muito válido também você trazer vários jogadores, seja comprado de forma barata ou com empréstimo por opção de compra, de clubes de Série B, caras na oportunidade. O Mailton me parece isso, me parece um cara de oportunidade, me parece uma negociação fácil pro São Paulo, né, tapar um buraco ali na lateral direita que vive hoje com problema com o Cedric não tá jogando bem. Tem o Mike, que é um jogador muito promissor, que nós estamos depositando muitas fichas, muitas esperanças, mas não sabemos como é que vai ser a questão do Mike amanhã ou depois, né?
O Mike, eu acredito muito no potencial e no futebol do Mike, mas eu acho interessante chegar um lateral igual o Mailton, que tá jogando, que tá pronto, que tá preparado, que, né, que um pouquinho mais experiente. Eu gosto da ideia. Então, nesse momento, o São Paulo se movimenta fortemente, além da contratação do Rafael Tolói, que acabou de assinar, acabou de ser contratado, tem o Rafael Tolói. O Christian Medina ainda está no pente, a situação está completamente em aberto. Tem a situação do Mailton em lateral direito. São Paulo, inclusive, sonda, né, dá uma olhada em outros laterais direitos. Podem ficar tranquilos que todos os nomes que aparecerem eu vou trazer aqui para vocês em tempo real. Então, não se espantem caso o Mailton seja o próximo reforço do São Paulo. Mas vocês sabem, fiquem por dentro aqui do canal que eu vou apurando, atualizando, trazendo sempre aqui para vocês em tempo real. Galera, nem tudo são flores, né? Lucas Ferreira se despedindo do São Paulo. Na verdade, não é ruim vender os jogadores da base. É ruim sucatear igual o São Paulo faz, né? Dar de graça, doar, como é o caso do Lucas Ferreira. Assim como o William Gomes, assim como o Moreira, que muito provavelmente não volta mais. Tem uma pequena chance do Moreira voltar, mas eu acho muito difícil, com o Matheus Alves e agora o Lucas Ferreira. E a partir disso, nós não sabemos quem tá vendido ou não. Diga, como assim? É só o Lucas Ferreira que tá saindo. Nós não sabemos. Foi na madrugada, da noite pro dia. A gente não sabia de nada. Nós tínhamos uma ideia de que o Crespo não iria trabalhar com o Lucas Ferreira pelas características dele não se encaixar no time. E todo mundo, por que o Crespo não dá mais chance pro Lucas Ferreira e tal? Pra mim tá muito claro, isso é opinião, galera. Pra mim está muito claro. O Crespo já tinha sinalizado, já tinha sido sinalizado pela diretoria ou pelo Lucas Ferreira, pelo empresário, já tinha tomado um sinal de alerta ali de que o Lucas Ferreira já estava sendo negociado e que provavelmente não continuaria no São Paulo. Então, é por isso que o Crespo optou por não colocá-lo mais. Então, se amanhã ou depois eu ver o Crespo tirando alguém, que você fala, por que o Crespo não tá nem colocando esse aqui? Esse aqui ele não põe de jeito nenhum. Porque o Crespo ele nunca repetiu uma escalação. Por conta dos desfalques, das lesões, dos problemas que ele ainda enfrenta no São Paulo em relação a tudo isso, né? Jogador machucado, jogador com cartão, aí lesões que acontecem e voltam, como é o caso do Wendel, que tá para voltar no dia 24, né? Que a gente precisa que o Wendel volte quanto antes também. Quando acontecer isso dele não colocar um jogador que ele tá rodando muito time, rodando muito elenco, eu vou pensar, esse cara pode estar sendo negociado. Quem já saiu, Matheus Alves e Lucas Ferreira. Foi muito rápido. Esses caras, eles nem jogaram direito no profissional. Eles fizeram um ótimo trabalho na base, estavam começando a fazer um ótimo trabalho no profissional e do nada foram vendidos. Do nada, da noite pro dia, assim, de forma relâmpago. Então, quem garante que o Luca não é o próximo, o Rian Francisco, o Mike, nós não sabemos. Pode ser vendido um Bobadilha, que não é da base. Não dá pra saber. No São Paulo, infelizmente, as coisas funcionam assim. Eu não ligo de vender, mas que fature bastante, seja da base ou não, como o caso do Bobadilha. Quer vender o Bobadilha, que é um cara muito promissor, que tá jogando demais. Vende lá em cima, né? A gente sabe que é difícil você segurar para clubes europeus. Agora, ficar vendendo abaixo do mercado, ficar vendendo por. Ficar vendendo por valores menores, eu acho ridículo. Mas é isso. Nosso queridíssimo Lucas Ferreira, também conhecido, chamado de Ferreirão, saiu fora, vai pro Shakhtar Donetsk, né? Se despediu de todo mundo. Voa, moleque! Que você tenha uma carreira maravilhosa, que você tenha muito sucesso. Quando é jogador da base nosso, quando são nossas joias da base, tem peso 2, né? Tem um peso maior no nosso coração, né? Então, estimo toda a sorte do mundo. As portas, eu acredito, né? Que o São Paulo sempre terá as portas abertas para você. Voa, Lucas Ferreira! Galera, temos o Wendel voltando temos uma previsão do Wendel, né? Para voltar para o São Paulo, no jogo contra o Atlético Mineiro do dia 24. Isso é muito bom, né? Essa previsão do Wendel voltar. O Enzo Dias tá jogando muito bem pelo São Paulo. Já falei isso várias vezes aqui para vocês. A raça, o ímpeto do Enzo Dias me agrada bastante. O Wendel é um cara aparentemente mais técnico que o Enzo, né? Tava jogando muito bem também, infelizmente se lesionou. Mas nós podemos comemorar porque aparentemente o Wendel vai voltar de forma rápida, né? Não vai demorar tanto igual nós estamos acostumados a ver com o Lucas, por exemplo, o Oscar. Alguns jogadores que se lesionaram e demoraram demais para voltar. Então acho que dá para nós comemorarmos demais o Wendel voltando. Caleri também trouxe para vocês no vídeo, é pra gente comemorar muito também, porque o Caleri muito provavelmente volte antes do esperado. Nós estávamos imaginando que o Caleri não voltaria mais esse ano para o São Paulo, né? Agora pode ser que ele volte com muito otimismo, setembro ou outubro, não tem prazo, tá, gente? Tô chutando aqui, mas tem muito otimismo porque o Caleri já faz. Todo mundo tá falando que o Caleri está com uma recuperação maravilhosa, uma recuperação muito bacana.
ao se comparar pelo prazo que nós imaginávamos que nós teríamos que esperar pela volta do Jonathan Calleri. E galera, Roger Guedes, né? Sempre esse nome surge no São Paulo. Eu acho um baita de um jogador. É um sonho antigo do São Paulo, é um cara que o São Paulo sempre quis contratar e agora os rumores, né, a história volta a aquecer, né, volta a ficar forte de novo, porque o Roger Guedes quer de todo jeito voltar pro futebol brasileiro. Por mais que ele tenha contrato lá no Arraián, lá esteja tranquilo, lá fora, ele tem o Roger Guedes sempre quer voltar pro futebol brasileiro. E nós acabamos de ver uma investida oficial do Grêmio para a contratação do Roger Guedes. O que isso significa? Se o Grêmio tá tentando o Roger Guedes, o São Paulo tem chances muito maiores de conseguir trazer um jogador igual ao Roger Guedes, né? São Paulo vai contratar agora, acabou de contratar zagueiro, muito provavelmente vai contratar lateral, meio campista, falta o atacante aí, o meio atacante. Roger Guedes é um atacante, né? Mas que na minha opinião resolveria todos os problemas do São Paulo, todos. Pode jogar um pouquinho mais para trás, não precisaria jogar dentro da área, pode jogar dentro da área, naquela ponta esquerda, né, naquele setor da esquerda, fazendo facão, cortando pro meio, porque é um dos melhores jogadores, né? Se voltasse, né, voltando pro futebol brasileiro, para mim é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, jogador novo, se eu não me engano tem 28, 29 anos, um cracaço que é sonho antigo do São Paulo e que sempre que disponível o São Paulo tenta dar uma olhada, tenta dar uma sondada. Então assim, ele ainda tem contrato lá fora com o Al Rayyan, tá fazendo gol, aparentemente tá feliz, só que tem sempre essa conversa de bastidor que o Roger Guedes quer voltar pro futebol brasileiro. E aí, por que o Grêmio fez oferta para um cara que aparentemente é muito caro? Porque tem uma possibilidade, tem uma probabilidade dele voltar. Então o São Paulo precisa abrir os olhos e se realmente o Roger Guedes for voltar agora, São Paulo tem que tentar atravessar o Grêmio ou qualquer clube. Tinha também Flamengo na jogada, mas nós já demos chapéu no Flamengo também, em relação ao Marcos Antônio. O Flamengo queria o Marcos Antônio, o São Paulo foi, atravessou e contratou o Flamengo. O Marcos Antônio na frente do Flamengo. Então, tem Grêmio, agora o Flamengo abre o olho, São Paulo precisa passar na frente de todos para trazer um jogador importantíssimo que, na minha opinião, mudaria a cara do São Paulo na questão do ataque da noite pro dia, porque tem uma qualidade absurda, é um cracaço. Mas o que vocês acham sobre isso? Deixa nos comentários quem quiser dar opinião aí, claro. O vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.